Olá, galera, tudo tranquilo com vocês? Tudo bem? Vamos lá. Um exercício sobre capacitância, tá? Vamos lá. Então, olha só, aparece ali de novo, enunciado. O que ele tenta fazer com que você compreenda para que você resolva esse exercício? Ele te dá uma peça similar a uma placa, ok? Ligada, submetida a uma diferença de potencial, colocando eletrodos, te dá as dimensões da placa, te dá como calcular a capacitância de um capacitor de placas planas e paralelas e vai perguntando, na letra A, qual a capacitância, na letra B, qual a carga, na letra C, qual uma possível corrente elétrica. O que ele quer que você aplique na letra A? Ele quer que você faça o seguinte: a capacitância de um capacitor de placas planas e paralelas depende da área, do material entre as placas e da distância entre as placas. Vamos relembrar aqui. Quando eu pego um capacitor de placas planas e paralelas, um desenho aqui, bem rápido, e ligo essas placas aos polos, por exemplo, de uma bateria, estabeleço entre as placas a diferença de potencial, eu carrego, eletrizo isso aqui por indução. Então eu tiro cargas de uma placa, levo para outra, deixando uma positiva e a outra negativa, criando entre as placas um campo elétrico uniforme. Se eu desejo guardar essas cargas e automaticamente guardar energia, eu coloco entre essas placas aqui um material isolante. Esse material isolante ele tem um numeral que vai me dizer qual é o poder, de isolamento dele, uma constante que define isso aí, tá bom? Essas áreas aqui vão ser trabalhadas com um valor de uma delas na nossa equação e o D é a distância entre essas plaquinhas aqui. Ó. Legal, galera? Aqui, esse desenho, eu tenho que associar a esse. Ó. Essas duas placas aqui vão ser as áreas submetidas à diferença de potencial. Nesse exercício, ele liga essa placa de cima e a placa de baixo à minha DDP. Então, os eletrodos estão associados a essas duas placas. Então, eu tenho essa área aqui em cima ou essa área aqui embaixo para ser calculada. Essa que eu estou rachurando aqui, ela está em paralelo com essa outra aqui em cima, tá? Fazendo o papel dessas duas aqui, ok? Então, vamos lá. Essa área aqui, ó, lado vezes lado, ó, desse retângulo aqui embaixo. E automaticamente isso aqui passa a ser o quê? A distância entre as duas placas, a espessura dessa peça que ele deu. Então, vamos colocar aqui, ó. Como vai ficar o cálculo dessa capacitância? Vou chamar de C maiúsculo, tá? O Epson ele deu no exercício 8,9 vezes 10 a menos 12 em unidades do Sistema Internacional, Farad e metro. Então, 8,9 vezes 10 a menos 12. Vou colocar a unidade aqui, ó, tá? Farad vezes metro a menos 1. MV, mas que M a menos 1 é esse aí? É o M quando eu joguei para o numerador. Tá bom? Vai ficar mais fácil ainda nós enxergarmos isso. Vezes essa área. Qual é essa área aqui? Lado vezes lado. Então, vou colocar um lado é 600, que é 6 vezes 10 ao quadrado. Micro, vou colocar a unidade aqui. Metro. Vezes, o outro lado, ó, 200. 2 vezes 10 ao quadrado. Micrometros. Tudo isso dividido por a minha espessura aqui, que representa a distância equivalente às duas placas, que é de quanto? 10 ao quadrado, que é o 100 micrometro. Certo? Ó, 1 metro desse eu corto com esse. Metro a menos 1, somado com 1 metro a mais 1 aqui, conserva a base, somos expoentes, aqui dá metro elevado a zero. Cortou. Certo? 1 micro desse aqui eu corto com 1 micro desse. Ó. Sobrou esse micro aqui, ó, que aí eu não posso dar bobeira. Esse aqui é 10 a menos 6. Então a minha continha aqui vai ser, ó, ficou fácil também. 10 ao quadrado com 10 ao quadrado aqui morreu. Tá? Então a minha conta aqui vai ficar, a minha capacitância vai ser 8,9 vezes 6 vezes 2. 8,9 vezes 12. Vezes 10 elevado a menos 12.
com mais 2, menos 10, menos 16. Certo? Então, a minha capacitância aqui vai ser aproximadamente aqui 106, acho que o valor mais exato, 106,8 vezes 10 elevado a menos 16. Vamos arrumar aqui, ó. 1, 2, se eu quiser colocar 1,068. Então aqui eu divido por 100, aqui eu multiplico. Então vou andar com a vírgula para cá e aqui vai ficar menos 14. Certo? E a unidade que sobrou foi o F, ó, que é o farad. Está certinho a minha análise dimensional, que é a unidade de capacitância. Então está respondida a letra A. Ok? Vamos lá. Letra B. Ele quer saber qual a carga que essa peça aqui guardaria, similar a isso, se fosse submetido a uma DDP entre os terminais de 100 volts. Aí eu vou trabalhar a capacitância com a minha outra equação. Agora presta atenção, ó. A capacitância dessa peça, ela depende só desses elementos. Depende do que existe entre as placas submetidas, do material, depende da área, depende da distância entre essas placas. Olhando para essa figura aqui fica mais fácil você relembrar, tá? Mas quando nós trabalhamos o valor da capacitância e esse elemento aqui é submetido a voltagens diferentes, você pode descobrir a carga que ele guarda. Então existe uma outra equação para a capacitância muito usada, que é a carga dividido pela diferença de potencial. Mas cuidado, a minha capacitância não depende nem da carga, nem depende do U. Então, quando você guarda essa equação, decora essa equação, você fica muito tendencioso a responder itens que pergunte se o C é diretamente proporcional ao Q, ou inversamente proporcional ao Q de carga, quando o U permanece constante, ou fazer alguma relação matemática com o que é diretamente ou inversamente. Aqui, isso não vai existir. Tanto que, se o capacitor estiver descarregado com carga zero, submetido a DDP zero, a capacitância aqui na conta daria zero. Mas a capacitância, o poder de armazenamento, não necessariamente zero. Tá bom? Então aqui ele quer apenas que você aplique. Então vamos lá. A capacitância eu já tenho, ó, 106,8, né? Eu transformei para 1,068 vezes 10 a menos 14 é igual a carga acumulada dividido quando submetido a uma diferença de potencial de 100. Vou colocar logo aqui 10 ao quadrado. Passa multiplicando. Isso vai dar uma carga, vou colocar aqui, né, logo. Isso vai dar uma carga de quanto? Passei multiplicando 1,068 vezes 10 a menos 12. E a unidade é o Coulomb. O 10 a menos 12, se você preferir, você pode usar o pico. Vamos lembrar, micro, nano, pico. Menos 6, menos 9, menos 12. Ok, galera? Vamos lá. E agora vamos finalizar a letra C. Ele quer que você calcule a corrente desse mesmo elemento aqui, se você trabalhar um intervalo de tempo de 1 milissegundos. O que ele quer aqui? Quer saber se você lembra do conceito da razão que define o que é a intensidade de corrente elétrica, carga por tempo. Qual vai ser a corrente? Se eu tenho essa carga aqui trabalhada, coulombs, em 1 vezes 10 a menos 6, olha, ele mandou aqui um micro, ok? Segundos. Aí você vai lembrar, coulomb por segundo, a gente trabalha chamando de ampere. Então aqui vai dar 10 a menos 6, eu vou subir 10 a mais 6, certo? Então a minha corrente vai ser 1,068 vezes 10 a menos 6, menos 12 mais 6 amperes. Legal? Esse é o valor da corrente elétrica. Se for uma questão de marcar, você pode colocar 1,068 micro, né? Colocar aqui o 10 a menos 6. Tudo bem, galera? Tranquilo? Uma questão que envolve a ideia da capacitância na sua essência, da definição. Depois, como você pode também trabalhar a capacitância em função de carga e DDP.
E por último, relembrando qual é a definição de intensidade de corrente elétrica. Legal, galera? Tudo tranquilo? É isso aí. Se você gostou, curta esse vídeo, passe para os seus amigos, compartilhe, inscreva-se no canal para receber mais vídeos sobre capacitores, sobre capacitância e sobre outros conteúdos da física. Isso aí, galera. Um grande abraço.